Bom, antes de ir para outra tela, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos lisos, na altura mais ou menos do peito, castanho claro, eu tenho os olhos castanho escuros, estou com um headphone preto e estou com uma camiseta cor-de-rosa, que é a camiseta do projeto Mais Meninas na Tecnologia, na qual eu fundei. Então, agora eu vou trocar a tela aqui, não vou vê-los, então vocês me chamem, qualquer coisa, entrem na tela, tá bem? Deixa eu aqui apresentar slides. Bem, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história e, no final das contas, acho que é sobre isso, né? A gente sempre conta sobre histórias. E quem sou eu, antes de começar a contar sobre essa história, sobre o app? Eu sou mestra em Tecnologias da Informação pela Universidade da Maia, no Porto, em Portugal. Eu sou aqui de São Paulo, na região da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Eu sou Community Manager Tech em TechSpot, da ZUP, como a Carol já me apresentou. Eu interesso-me muito por Developer Relations, eu de fato acredito no poder da área de desenvolvimento e de relacionamento e o quanto eu tenho dedicado meus últimos anos a isso. Eu sou filha de uma portuguesa com um brasileiro, então eu tenho o pé cá, o pé lá, e eu espero que a final da Copa não seja Brasil e Portugal, senão eu vou ficar chateada. E eu danço balé e tenho a Frida Maria, uma vira-lata grandona. No final das contas, a gente não é só código, somos muito mais também do que só os nossos estudos, do que só o nosso cargo que a gente ocupa atualmente. Acho que nós somos seres complexos e somos muito mais do que só títulos, né, que nos dão. Enfim, e eu vou começar a minha história, vou começar a contar a história para vocês. E mais do que estudos, mais do que títulos, mais do que tudo isso, eu sou uma apaixonada por histórias e gosto de contá-las por meio da tecnologia. E principalmente histórias sobre meninas. Meninas que um dia eu já fui. Meninas que gostam de comunidades, que gostam de inovação, que gostam de blogs e esse mundo da internet. Então, a Larissa aqui da foto, essa Larissa de 8, 10 anos, sempre gostou de internet, da possibilidade que a internet dá para a gente de conectar com pessoas, conversar com pessoas, conhecer culturas diferentes. E essa Larissa de 12 anos, 10 anos, sempre acreditou nisso. E aqui estou eu, hoje, contando sobre o meu projeto, sobre o projeto Mais Meninas na Tecnologia, assim como a Yasmin, que é aluna do meu projeto, escreveu a sua primeira linha de código comigo, uma aluna de escola pública, inteligente, criativa, inovadora. E a Yasmin, e como tantas outras Yasmins espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo, que têm a possibilidade de se apaixonarem por tecnologia como eu sou hoje, como tantas outras pessoas são por tecnologia, e eu realmente acredito nisso. E a Yasmin escreveu sua primeira linha de código comigo, ela fez o seu primeiro Hello World comigo, e foi um baita desafio, mas foi muito legal, foi muito inteligente. Ela é uma criança que tem o poder de acreditar, e quem sabe daqui uns anos eu não trabalho com a Yasmin, ou a Yasmin esteja em algum dos times de vocês, né? Pessoas desenvolvedoras, pessoas inovadoras e que a gente trabalha com tecnologia. E por isso eu fundei o projeto Mais Meninas na Tecnologia em 2020. O projeto aí está formando quase 2 anos de vida. E é um projeto que eu de fato acredito, e eu de fato acredito que o Brasil precisa de mais meninas na tecnologia e meninas periféricas, meninas com realidades que a gente sabe o quanto a pandemia acelerou o processo de vulnerabilidade social no nosso país e o quanto a tecnologia tem esse poder de transformação mesmo, né? O quanto a tecnologia tem essa possibilidade de acessar outros lugares. E só trazendo um conceito mesmo mais acadêmico, mas desse livro aqui, da Reshma Saujani. Eu não sei muito como dizer o nome dela, mas ela é CEO da ONG Girls Who Code nos Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos é referência no ensino de programação a meninas e mulheres, eles têm projetos incríveis. E essa ONG, ela tem atuação em várias regiões dos Estados Unidos, e no livro ela diz assim: a maioria dos brinquedos e jogos criativos para meninos, como Lego e Minecraft, é voltada ao desenvolvimento de habilidades motoras amplas, como correr, chutar, habilidades espaciais, como visualização 3D, que aparentemente ajudam a prever o desempenho futuro em ciências exatas. E já para meninas, os brinquedos eles desenvolvem outras habilidades, né? Habilidades finas, como a escrita, o artesanato, a linguagem. E aí, como a gente nada contra essa maré, né? Ainda na infância, e potencializa esse conceito e essa educação e acessa
tecnologias às meninas e meninas com recorte geográfico, né? Meninas periféricas, meninas que não têm os seus próprios dispositivos e como o projeto aproxima isso e a importância e a relevância social de tudo isso. E aí, gente, trazendo todo esse contexto, né, sobre a minha história, sobre o projeto, tudo fez sentido na minha cabeça de como eu posso unir histórias, meninas e tecnologia por meio do projeto Mais Meninas na Tecnologia. O quanto foi um pensamento mesmo de quanto eu aproximo tudo isso desse universo das crianças. E aí eu desenvolvi o app MiniDev, eu e um time super incrível que trabalhou junto comigo. Nós desenvolvemos o app MiniDev. Hoje está no formato de MVP, ou seja, a gente ainda tem alguns bugs, algumas correções que precisam ser feitas, porque é natural, a gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que sempre vão existir os bugs e sempre vão existir correções, mas hoje o app eu desenvolvi 4 fases iniciais e ele foi o norte para eu ministrar essas classes, essas aulas com as crianças, e eu vou contar um pouco como foi esse processo de desenvolvimento desse app. Então, primeiro, eu senti a dor, né? O primeiro start que me deu foi quando eu comecei a ministrar aulas de matemática básica para meninas aqui da minha rua. E o quanto elas sentiam dificuldade dessa aproximação com tecnologia. E aí eu comecei a sentir essa dor e eu pensei, poxa, eu posso criar algo que faça de fato sentido e posso trazer, né, sobre a minha carreira, a minha história, para a realidade delas. E aí eu comecei a colher elementos que faziam parte da minha infância, que faziam parte da infância delas, relacionados à tecnologia, e aí eu cheguei em palavras importantes como tecnologia, empoderamento, informação, carinho, tudo isso que eu queria trazer para a realidade delas. Depois eu pensei assim, bom, eu acho que o meu jogo precisa ter uma personagem principal. E aí, depois de pesquisas que eu fiz, eu perguntava para as crianças assim, mas como vocês querem que seja essa personagem principal? O que vocês acham que são características fundamentais dessa personagem principal que vai guiar vocês nessa jornada rumo ao universo da tecnologia? E aí elas foram trazendo elementos para mim. Eu queria que ela tivesse cabelo crespo, eu queria que ela fosse toda tecnológica, com tablets e fones e etc. E aí eu fui colhendo essas informações, e aí a Carol O'Hara, que é uma ilustradora incrível, junto com a Naline de Moraes, que trabalhou junto comigo, designer, elas chegaram nessa personagem principal, que é a mini dev, que é a mini desenvolvedora. E aí a gente conseguiu chegar nessa personagem principal. E aí a gente trouxe outros elementos também para esse jogo, né? Antes de fato a gente colocar a mão no código, a gente começar a desenvolver esse app, a gente pensou em elementos que fossem fundamentais para esse jogo e o que eu queria trazer para elas. Então, uma menina gamer, uma menina que trouxessem elementos aqui de São Paulo, né? Porque acaba sendo o meu recorte geográfico, né? Acaba sendo sobre São Paulo também, né? Sobre o bairro que eu vivo e tal. E aí elas me trouxeram também, mas eu queria que ela tivesse uma melhor amiga, eu queria que ela tivesse um mascote, um vira-lata caramelo, que é uma característica totalmente São Paulo, totalmente Brasil, né? Uma vira-lata caramelo que chama Ada, que é justamente uma homenagem à Ada Lovelace, enfim. Então foram todos os elementos que a gente construiu em time, em conjunto, para chegar numa narrativa que trouxesse de forma lúdica conceitos de programação, conceitos de orientação a objetos, conceitos que fossem fáceis para essas meninas de 8 a 10 anos, estudantes de escolas públicas, pudessem se aproximar e gostarem, né, de conteúdo sobre tecnologia. E aí, a gente foi, né, quando eu falo no plural, porque tudo isso foi construído com um time. E aí a primeira solução que a gente pensou foi, mas como que a gente aproxima e conversa com essa pessoa usuária, né, com essa criança? E aí a gente pensou na solução do chatbot, que é uma solução super ótima, uma solução fácil de desenvolvimento. E aí a gente conseguiu trazer textos fáceis, numa linguagem com emojis e tal. E são essas 4 primeiras telas que eu apresento, né? E aí tem toda uma identidade visual com cores e tal. E aí depois a segunda solução foi, bom, então vamos pensar em soluções com botões grandes, fáceis, e aí trazendo muito sobre o feedback também que as crianças iam me trazendo, né? De mensagem positiva, mensagem negativa, com cores e etc., sobre o que é a internet para elas. E aí depois eu recebi um feedback super legal de crianças, assim, porque são crianças que o primeiro contato nas aulas era um tablet, por exemplo, ou nunca tinham visto um notebook, ou nunca tinham tocado, ou correspondido uma Alexa, por exemplo. Então, o quanto é importante você aproximar esses dispositivos dessas crianças mesmo.
Então, foi esse processo, todo esse processo mesmo de pensar sobre isso. E aí, depois, eu recebi um feedback muito legal de uma criança que ela falou assim para mim, tia, no bar da minha avó tem esse símbolo dessa fase que você está me mostrando. E aí, eu acho que ali eu consegui, de fato, resolver, né? Ela conseguiu identificar que num jogo, numa solução simples de quebra-cabeça que a gente encontrou, ela construiu o símbolo do Wi-Fi, e aí depois eu recebi esse feedback sobre eu entendi o que você me passou, eu entendi o que você quis. E aí foi super legal. E depois apresentar esses dispositivos para as crianças, né? É muito sobre identificação. Quando ela pega um computador na mão, essa criança de 10 anos, ela pega esse computador na mão e ela faz as pesquisas no Google, ela faz as pesquisas no YouTube, ela procura o seu próprio conteúdo. Acho que só isso faz você aproximar, né, um universo gigantesco e que ela não tem acesso hoje. Então, são esses feedbacks que foram fundamentais para eu entender qual é o porquê, né? O porquê que o projeto existe, o porquê que ele é tão necessário, e principalmente em regiões de alta vulnerabilidade social. Então, e existe toda uma infraestrutura, né, para essas aulas. Então, mais do que só um app, mais do que só as aulas, são esses conteúdos para as crianças se aproximarem da tecnologia. E aí eu apresentava dispositivos como celular, como um computador, como um notebook, uma Alexa, um Kindle, um livro digital, e o quanto é necessário apresentar esses dispositivos para que elas tenham reconhecimento. Essa já é uma outra fase, já é uma fase muito mais complexa, e aí eu já consegui trazer elementos simples, né, de HTML, tipo como escrever um H1, como montar um título, o que é um H2, conceitos que são, para nós que somos pessoas desenvolvedoras, são muito simples, mas para uma criança de 8 anos, ela já entende, por exemplo, talvez eu possa me interessar por Markdown, por exemplo, ou então o quanto é fundamental apresentar esses conceitos ainda, e claro, todos muito baseados em aulas e etc., mas o quanto o app ele acaba sendo um complemento dessas aulas. Então, essa fase ela acaba sendo um complemento de toda a narrativa que acontece no decorrer das aulas. E aí eu apresento conceitos que são fundamentais para ela reconhecer uma página web, por exemplo. Então, foram algumas ideias que a gente foi pensando, que nós pensamos no decorrer da trajetória de desenvolvimento, que foi fundamental, e tudo desenhado de acordo com a identidade visual e etc. do projeto. E aí, eu não trouxe todas as telas do jogo, porque eu ia acabar me estendendo muito, mas o jogo ele foi desenvolvido só para Android, porque foi algo que, além de ser um desenvolvimento mais barato, claro, ele foi pensado, por exemplo, essa criança não tem o próprio dispositivo, ela usa o dispositivo celular da avó, da tia, da sua pessoa responsável ali naquele momento. E são celulares de baixa possibilidade mesmo. Então, foi desenvolvido só para Android e a gente sempre pensou em como tornar esse jogo que ele fosse fácil e que ele tivesse fácil acesso. Então, são 4 níveis divididos em introdução, que é basicamente aquela tela de chatbot, que há uma interação entre a criança e a personagem principal. O nível 1, que é a internet, que é o símbolo do Wi-Fi e dispositivos, né? O símbolo do Wi-Fi ela monta num quebra-cabeça e do dispositivos é como se fosse rolar a tela. O nível 2, o que dá para fazer na internet, que é uma dinâmica baseada em cards e ilustrações da personagem. E aí, para vocês conhecerem essa fase, eu vou pedir para vocês irem lá na Play Store e baixar o jogo e testar e me apresentar todos os bugs também. O nível 3, o que é uma página web, que é um desafio mais complexo sobre HTML para essas meninas que estão aprendendo ali conceitos básicos sobre internet, sobre todo esse universo. E o nível 4, que é cria sua própria página web, que é compartilha o seu site e finalização. Então, aparece um JPEGzinho, um PNGzinho para ela baixar e depois ela compartilhar com as amigas pelo WhatsApp, e aí existem outros canais. Então, esses são alguns detalhes do jogo, do processo de desenvolvimento. E aí, claro que somos um time extremamente enxuto, então o jogo foi desenvolvido, né, junto com a Carol O'Hara, que é a ilustradora, a Analink que desenhou todas as telas, o Felipe, que foi a pessoa desenvolvedora do jogo, e eu que participei de todos esses processos, e aí a gente acaba sendo um pouco de QA, a gente acaba sendo um pouco de UX, porque trata-se de um projeto de impacto social, é um projeto social, então a gente acaba fazendo 360 mesmo, e acaba desenvolvendo várias potencialidades acerca de tudo isso.
Mas e aí, né, gente? Por que que eu criei tudo isso? Por que que eu desenvolvi esse app? Por que que eu fiz tudo isso? Porque eu sou desenvolvedora e eu sei o quanto eu sinto falta de pessoas, e especificamente, né, trazendo para a minha realidade como uma mulher branca, como eu sinto falta de mulheres que atuam junto comigo. Então, o porquê que eu criei tudo isso, né? Porque a gente precisa de mais diversidade e inclusão na tecnologia. A gente precisa que pessoas de diferentes realidades, de diferentes contextos sociais desenvolvam esses produtos. A gente precisa não só a nível social, a gente sabe, vivemos num mundo capitalista, todos nós precisamos de dinheiro, mas a gente precisa que esses produtos sejam desenvolvidos por pessoas que vão utilizá-lo. E no final das contas, quando trabalhando com meninas e nessa faixa etária de despertar a ciência nelas, nessa faixa etária de processo de descobrimento mesmo do próprio corpo, da própria realidade, o quanto é fundamental trabalhar com meninas e meninas de escolas públicas, meninas periféricas, meninas que a gente sabe que não têm os próprios dispositivos. E o quanto é incrível, por exemplo, você vê uma criança interagindo com uma Alexa, que pra gente é tipo, Alexa, tocar sei lá o quê. Mas para ela é incrível, é descobrir um novo mundo. Então, o quanto é fundamental tudo isso, e foi por isso que eu criei o projeto Mais Meninas na Tecnologia. E o que eu fiz até aqui, né? Eu contei sobre o app, eu contei o porquê, eu contei a minha história, mas o que eu entreguei até aqui? 45 meninas escreveram a sua primeira linha de código comigo, graças à Prefeitura de São Paulo, que acreditou no meu projeto e investiu R$42 mil nele, e por meio do programa VAI, que incentiva ações de impacto social nas regiões periféricas de São Paulo. E ele é totalmente fundamentado em programação, matemática básica e educação tecnológica. Esses são os 3 pilares do projeto. E claro que ninguém consegue estudar com fome, né, gente? Acho que o quanto a pandemia isso reforçou, o quanto a pandemia escancarou isso para a gente, e o projeto começou na pandemia, e o quanto é fundamental você oferecer uma infra básica para essas meninas conseguirem estudar. Então, transporte, alimentação, isso é o mínimo, isso é o básico. E a Prefeitura de São Paulo acreditou em mim e foi por isso que eu consegui realizar tudo até aqui. E eu que trabalho com tecnologia, né? Nós que trabalhamos com tecnologia, a gente sabe o quanto é caro desenvolver produtos tecnológicos. Eles são caros. E projetos de impacto social, o open source está aí, a gente consegue entender de outras maneiras como desenvolver esses produtos de impacto social. E modelo de negócios, agora eu vou parar de falar, vou trazer, né, o quanto o projeto se sustenta e o quanto ele é necessário de pessoas que acreditam nele. Então, poder público, editais, a Prefeitura de São Paulo acreditou em mim, como eu já expliquei, e aí eu consegui fazer tudo isso. Empresas de tecnologia que acreditam, né, em transformação social por meio da educação e acreditam que o Brasil precisa de mais meninas na tecnologia. E apadrinhamento, pessoas físicas. Eu que trabalho com comunidades, sei o poder das comunidades na tecnologia, a comunidade mudou a minha realidade, e o quanto esse compartilhamento e pessoas físicas que acreditam no projeto. Então, também existe esse modelo de você poder financiar uma menina, você poder financiar o estudo de uma menina. Então, alimentação, dispositivo básico e tudo mais. Então, é basicamente assim que o projeto se sustenta ao longo desses 2 anos. E escalabilidade, né, gente? Porque eu quero que o projeto cresça, e eu formei 45 meninas, eu desenvolvi esse MVP em 2023, já deixo spoilers, vamos melhorá-lo. Estou super feliz, assim, o projeto tem conseguido alcançar voos super legais, e eu vou melhorar esse MVP, vou conseguir trazer gamificação, vou conseguir trazer sistema de pontos, então estou super animada para colocar a mão e começar a desenvolver de novo. Então, equipamentos e recursos humanos, a gente conta com pessoas voluntárias, e mais uma vez reforço o poder das comunidades, né? O quanto as comunidades são fundamentais para que a gente possa colocar um projeto de pé. E eu quero dar uma formação mais complexa para essas meninas. Eu quero apresentar conceitos de robótica, eu quero apresentar conceitos de impressão 3D que eu adoro, e eu quero impactar o dobro de meninas. Então, se eu formei 45, eu quero impactar o dobro agora em 2023. E uma dor gigantesca que eu recebi dessas crianças é quando acabaram as aulas, elas chegaram em mim e falaram assim, Lari, o que eu faço agora? Né? Agora que eu tenho esses conteúdos, agora que eu aprendi, agora que eu escrevi minha primeira linha de código, o que eu faço? E eu quero escrever um livro, didático para que essas crianças possam continuar estudando, né?
uma vez que o projeto consiga trazer essas crianças ali outros passos à frente do conteúdo que eu posso proporcionar. E nós temos um site, vou convidá-los, todas as pessoas que estão aqui, quero convidá-los a visitarem o site. Dá para baixar, dá para conhecer o jogo lá também, então, maismeninasnatecnologia.com.br. Quero convidá-los para vocês participarem, para vocês conhecerem mais sobre o projeto, a história das meninas, as empresas parceiras, e também dar feedback. A gente vive de feedback e estou super à disposição também de recebê-los. Também nós temos o Instagram, @maismeninasnatecnologia, sigam lá a página. Eu sempre coloco o conteúdo por lá e vocês vão poder identificar os rostinhos, né, das meninas que estão formando, estão se aproximando da tecnologia, e o quanto é incrível quando você vê uma criança ali, né, quando você apresenta conceitos de matemática básica, mesmo operações básicas, mais, menos, vezes e dividir, e você lá para frente, ela já está escrevendo os asteriscos de Markdown. E aí teve uma que eu consegui apresentar um conceito de JavaScript que eu fiquei super feliz, assim, ela conseguiu rolar o menu dela no site, ela ficou super feliz. E são crianças de 12 anos, assim, então é incrível o quanto a tecnologia tem esse poder de despertar, né, esse desejo. E mais do que despertar esse desejo é você saber lidar com o próprio erro, né? A gente que trabalha com desenvolvimento sabe que a gente aprende e erra o tempo inteiro, e a gente está aprendendo com isso. E é muito essa gana de você aprender com o erro, né? E é incrível. Eu quero apresentar os rostinhos das pessoas que trabalharam comigo, que trabalham comigo, para vocês conhecê-los. Então, são pessoas que de fato acreditam que o Brasil precisa de mais meninas na tecnologia, o Brasil precisa de mais diversidade e inclusão na tecnologia, e são pessoas que acreditam no projeto e trabalharam comigo e continuam trabalhando. E eu tenho 2 espaços que me cedem sala mesmo, de graça, para eu conseguir fazer as aulas. Então, são espaços que abrem as portas para mim e eu consigo pegar os meus dispositivos, pegar a minha mochila, as minhas coisas e ministrar as aulas. E é isso, gente. Esse é o conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as crianças e muitas outras. Essas são só algumas fotos, né, das meninas. E quem sabe, a gente nunca sabe, né? Daqui 10 anos, daqui 5 anos, quem sabe uma criança dessa, uma menina dessa pode ser sua par no trabalho. Ou pode, sei lá, estar desenvolvendo produtos incríveis, ou pode ser uma pesquisadora, ou pode ser uma professora, ou pode ser, sei lá. Eu acho que o mais importante do projeto e o fundamental do projeto é despertar nessas meninas que elas podem se desenvolver nas áreas de ciência, matemática, tecnologia, engenharias, e elas têm acesso a isso, e elas podem ter acesso a isso. E acho que essa é a principal mensagem do projeto. E em 2023 eu continuo o meu trabalho. Esse trabalho ele me rende frutos, ele me faz acreditar no Brasil, que de fato eu acredito nesse Brasil, que é por meio da educação e da transformação social, por meio de meninas na tecnologia, e eu acho que essas meninas são o futuro da tecnologia. Muito obrigada.